Certo dia, um menino chamado Gabrielzinho estava procurando uma casa para você mesmo. Ah, tudo bem. Foi dando, conhecendo casa, eu conheceu, sei lá, conheceu uma vizinha nova. Do nada sumiu e ele continuou andando. Ele achou um terreno bom e foi lá construir a sua casa. Depois de construir sua casa, ele entrou e viu. Tava bonita. Foi comer uma maçã. Tava gostosa. Ele foi sair. Só que sentiu que estava sendo perseguido. Mas ele olhou todos os lados e não viu ninguém. Ele disse: é só coisa da minha cabeça. Deixa. Ele pegou seu carro e foi pro mercado. Foi tentar correndo, mas o semáforo fechou. Então ele esperou. Até que ele decidiu ir. Esqueceu o semáforo e deixou. Só deixou uma parada e pronto. Deixou o carro no meio. Deixou o carro no meio da rua. E foi lá. Comprou só pães. Depois voltou pra cá. E depois voltou pra casa. Destrancou a porta e entrou. Depois trancou. Depois subiu e foi dormir. Só que ele acordou no meio da noite. E foi lá fora dar uma investigada, porque ele era novo. Ele disse. E depois da investigação, amanheceu. Ele foi andando. Viu sua casa que eu estava construída. Foi construir ela tudo de novo. E depois ele pegou o seu mini carrinho e andou pela cidade, andou. Depois ele chegou no banco e foi sacar dinheiro. Só que não tinha ninguém. Ele falou: estranho, porque não tem ninguém. Só que ele sentiu alguma coisa do lado dele. Olhou, não tinha ninguém. Então ele foi pra escola, pra faculdade. Ele estava prestando atenção na aula. Depois acabou. Ele foi. Quando o trabalho dele estava perto da faculdade, porque ele trabalha perto, então ele foi lá pro restaurante, pediu e saiu. Depois foi pro seu carro e depois chegou em casa. Abriu a porta, foi lá, trocou, colocou comida. Depois que ele comeu, foi assistir um pouco de TV. Só que do nada, a energia caiu. Por sorte dele, ele tava com uma lanterna. Então ele foi lá no gerador.
Depois entrou dentro de casa. E foi e deitou. Só que tava de tarde. E ele resolveu ir pra fora, dar uma passeada. Só que ele viu casas novas no bairro dele. Tava bem top. Ele tava meio que querendo conhecer. Só que ele foi na casa, não tinha ninguém. Então ele resolveu ir para um novo lugar. Ele foi pro banco sacar dinheiro porque precisava. Só que na verdade, ele mudou de ideia e quis ir no restaurante. Comeu. Depois foi lá na loja de roupas. Ele foi lá e pegou umas roupas. Depois voltou para casa. Foi lá e pegou umas roupas. Escurecendo, ele conseguiu voltar para casa. Tava com uma roupa bem bonita. Ele entrou e lembrou que tinha esquecido de trocar a casa. Só que ele deixa e subiu e foi dar uma dormida. Dar uma cochilada. E ele acordou e foi pro restaurante de novo, porque ele não tava a fim de cozinhar. Depois chegou e comeu. Tava sentado em cima. Falaram pra ele sair. Ele saiu e depois voltou para casa. Só que ele decidiu ir pro mercado. Então ele foi andando. Só que ele precisava fazer umas compras. Então ele foi pro shopping. Lá, chegando, ele tinha esquecido que esse shopping não é de compras. Então decidiu voltar para casa. Quando chegou em casa, ele destrancou a porta e entrou. Depois, apagou as luzes de baixo e de cima e foi dormir. Só que aí, alguém estava observando ele. Aí do nada sentiu alguma presença. E pegou sua lanterna, porque estava com preguiça de acender as luzes, e viu nada e foi dormir de novo. Às 9 horas, ele foi dar uma investigada na cidade. Porque falaram, porque ele viu em vídeos, falaram que a noite é bom para explorar. Ele viu uma comida. Só que tentou pegar. Ele falou: "Ah, é só trollagem, eu vou voltar para casa." Só que ele pensou: "Vamos pro mercado, né?" Olhou dos dois lados, não viu nenhum carro. Então, passou. Só que ele queria investigar atrás. Tinha nada. Mas foi investigar e ele viu um monstro.